Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, no livro de Tiago, conforme nós estamos vendo a palavra de Deus nesses dias. Estamos vendo no livro de Tiago a nossa mensagem. E o nosso tema, tem sido sobre anunciar o amor gracioso de Deus, mas anunciar esse amor gracioso. E nós estamos vendo que o caminho para anunciar ou para amadurecer diante das provações, diante das dificuldades. Nós estamos relembrando, aqui nesse culto, o culto do flashback, estamos retornando, ao passado. E a gente vê que a grande maioria conhece, essas músicas. Isso quer dizer que vocês já estão há algum tempo na presença de Deus. É verdade? Já estão velhinho, Edmilson? Estou dizendo que vocês já estão velhinho, Mas isso é bom. Isso é bom porque isso tem tudo a ver com o texto que nós vamos ler. Nessa noite você vai entender. Tiago capítulo 1, nós vamos ver os versos 7 e o versículo 8. 7 e o versículo 8. Ele nos fala assim nesta caminhada, não é verdade? O caminho, às vezes a vida é difícil, com lutas, dificuldades. E Tiago está falando nesse livro sobre as provações, as dificuldades que qualquer ser humano tem na vida, e você também provavelmente tem dificuldades, tem problemas, tem provações. E ele fala que nós temos que amadurecer. Ele diz que os problemas da vida não são para nos destruir, mas sim para fazer a gente crescer e melhorar. E ele diz assim, versículo 7, depois o 8 de Tiago, capítulo 1, compartilha a Bíblia aí com a pessoa que está do seu lado, você que está em casa, manda essa mensagem para alguém, com certeza ela irá abençoar a vida de alguém. Diz assim: não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. O homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Ele começa dizendo lá no versículo 6, que nós vimos na parte da manhã, que quando o homem tem alguma dificuldade, quando o homem deseja alguma coisa, ele precisa pedir sabedoria a Deus para resolver o seu problema. Todos aqui têm problemas, todos aqui têm dificuldades. E como nós vamos resolver os problemas da vida? Tiago diz, pedindo sabedoria. Mas depois ele continua dizendo, olha, não pense que Deus tem obrigação de dar alguma coisa para você. Não seja orgulhoso, não seja arrogante, porque nós vivemos uma geração em que as pessoas acham que Deus tem obrigação de dar alguma coisa para nós. Deus não tem obrigação de dar nada para nós. Ele nos dá porque Ele nos ama. Então, Tiago, ele está dizendo o seguinte: se você quer alguma coisa de Deus, se aproxime dele de forma humilde. Se humilhe diante dele, entenda que ele não tem obrigação de dar nada para você, mas que ele deseja abençoar a sua vida. Mas faça isso de uma forma correta. E aí o versículo 8 ele diz, o homem de ânimo dobre. Esse ânimo dobre nós vamos chamar aqui, hoje em dia, daquela pessoa bipolar. Você conhece alguém que é bipolar? Você é bipolar? Porque hoje vivemos uma sociedade que as pessoas são bipolares, seja até por uma questão de doença, de saúde mesmo, mas tem gente que é assim. Um dia ele amanhece bem-humorado, outro dia ele já amanhece mal-humorado. Ele acorda mal-humorado, dorme bem-humorado, ou acorda bem-humorado, dorme mal-humorado. Tem pessoas que você não sabe como lidar com essa pessoa. Vivemos uma sociedade que é assim. Talvez você conheça alguém que seja assim, talvez você seja assim. E Tiago está dizendo o seguinte, que tem pessoas que são assim com Deus. Um dia elas estão na presença de Deus, outro dia elas não estão mais na presença de Deus. Um dia elas acordam crentes e vão dormir descrentes. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Pare e pense se você não está nessa situação. Quando eu disse que isso tinha a ver, porque ele diz inconstância. Quantas pessoas nós já conhecemos que começaram a caminhar com Deus e abandonaram essa trajetória? Quantas pessoas? Talvez você já tenha ido e vindo. Talvez você esteja pensando de abandonar a Deus. Por isso o tema é
o caminho para amadurecer diante das provações. Porque qual é o problema? As pessoas vêm para o caminho. Essa palavra era usada para a igreja primitiva, quando ela começou, eles eram apelidados, entre vários apelidos que eles tinham, era o povo do caminho. Eles seguiam o caminho, porque Jesus disse que ele era o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles diziam que eles eram o povo do caminho, eles eram apelidados como o povo do caminho. E já naquela época, pessoas já estavam se desviando do caminho. E Tiago diz, você não pode ter esse ânimo dobre. Você não pode ser essa pessoa de ânimo dobre é uma pessoa que não é confiável. É isso que o original quer dizer. É uma pessoa que você não pode confiar das suas ações e pensamentos. Por quê? Porque são pessoas guiadas por emoções, que são passageiras, incertezas, em vez de terem uma convicção na palavra de Deus. Isto é, muitas pessoas vêm para Deus, como naqueles dias, pela emoção. Então nunca tome, eu sempre digo isso, nunca tome nenhuma decisão baseada na emoção, porque você vai se arrepender. Não tome decisões baseadas na emoção, seja a emoção boa, eu vou casar porque eu a amo. Tem certeza que você a ama? Casar é muito bom, aquela emoção do primeiro amor, do primeiro olhar, do primeiro beijo, do primeiro abraço. E os problemas quando eles vierem, você vai ficar casado? Se foi só pela emoção, você não fica casado. E muita gente se separa porque casou por causa da emoção. Não era uma emoção boa? Mas o quê? Era só emoção, não era razão. Emoção não sustenta nada. Nada. E essa emoção positiva ou a emoção negativa, quando você fica com raiva. As tragédias acontecem porque alguém está com raiva. Então, quando você estiver irado, conte até 1 milhão antes de tomar qualquer decisão. Não tome a decisão na hora, porque senão você vai fazer besteira e você vai se arrepender. E aí pode ser tarde demais. Então, Tiago está dizendo, as pessoas estão vindo para a casa de Deus pela emoção. Eles acham que isso aqui é brincadeira. No tempo dele era assim e no tempo de hoje é assim. Aquela música é tão bonita, os crentes cantam tão bonito. Eu vou lá para a igreja dos crentes. Os crentes visitaram a gente aqui, eles oraram pela gente, eles fizeram isso. É tão bonito. É bonito realmente, mas isso não sustenta a fé de ninguém. Por isso, nós estamos passando as gerações e descobrindo que muitas pessoas não permaneceram. Não permaneceram por quê? Porque eles estavam apenas baseados nas suas emoções. Foram bem recebidos, foram bem tratados, mas na hora que os problemas vieram, que as dificuldades vieram, na hora que bateu a razão, o que eu estou fazendo aqui? É isso que Tiago está dizendo, que esta pessoa não é confiável. Será que eu sou confiável? Será que você é confiável? Esse versículo, ele está destacando a falta de fé que muitas pessoas têm, pois elas são inconstantes em todos os seus caminhos. E esse é outro problema da nossa geração, a inconstância. Quantas pessoas começam um monte de coisas e não terminam? Talvez você conheça alguém assim. Talvez você seja esta pessoa. Tem começado um monte de coisa e não termina. E na fé, com Deus é a mesma coisa. Porque quem disse para você que seguir a Deus seria fácil? Quem te enganou? Quem contou essa história? Não, né? Eu digo, aquele slogan, pare de sofrer, meu amigo, ele só funciona no céu. Então, se você está com pressa de parar de sofrer, vá para o céu logo. É só lá que funciona. Pare de sofrer, é só no céu. Aqui na terra, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso não quer dizer que você não vai ter aflições. Quer dizer que você vai passar pelas aflições com bom ânimo. Então só permanece na casa de Deus, no caminho, quem tem bom ânimo. Jesus disse isso para os seus discípulos. Deus disse isso para o povo lá no Velho Testamento, disse para Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Não te mandei eu? Você precisa ter ânimo. Deus trabalha com a gente. Ele não trabalha para a gente. Ele não é teu empregado. Ele não trabalha para você. Ele trabalha com você. Ele quer que você se una a Ele para trabalhar com Ele. Por isso existe um caminho para você trilhar. Se não era mais fácil, você aceitava Jesus e ia para o céu automaticamente.
Mas não é assim que funciona. Só que Tiago já passava por isso e nós passamos por isso. Uma geração inconstante em todos os seus caminhos. Não é apenas seguir a Deus que as pessoas são inconstantes, mas em todos os seus caminhos. Então nós temos que fazer uma avaliação. Temos que fazer uma avaliação de que caminho realmente nós estamos seguindo. Porque existe o caminho das emoções, que esse é frágil. Esse caminho das emoções não sustenta nada. Não sustenta a vida cristã, não sustenta relacionamento de amizade, não sustenta casamento, não sustenta nada. Existe o caminho da inconstância das emoções. Mas existe o caminho constante da palavra de Deus. Esse é o caminho de Deus. O caminho constante, que é um dia de cada vez. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Cada dia você vai ter um problema. Cada dia você vai ter uma dificuldade. Mas se você está no caminho, quem é o caminho? Jesus. Então Jesus está com você. Ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele prometeu estar com você no caminho. Quando é que esse caminho termina? Só Deus sabe para cada um de nós. O caminho, ele é individual para cada um de nós. Cada um tem que andar no seu caminho. Cada um tem que passar pelas suas lutas. Eu não posso passar pelas suas, você não pode passar pelas minhas. Nós podemos orar, podemos ajudar uns aos outros e devemos, mas cada um tem que trilhar o seu caminho de forma individual, pessoal. Era isso que Tiago estava discutindo com seus ouvintes aqui. Por que vocês não são confiáveis? Vocês não são confiáveis porque vocês confiam nas suas emoções, ao invés de confiarem em Deus. Vocês não são confiáveis porque vocês são inconstantes. Jesus, ele definiu isso claramente. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, ele diz essa questão dos caminhos, ele fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nas versões mais antigas, Mamon é traduzido como riquezas. Mamon era um deus, o deus da riqueza, dos prazeres, dos benefícios terrenos. Então Jesus está dizendo, olha, não dá para você querer seguir a mim, andar no meu caminho, e ao mesmo tempo andar no caminho do mundo. Existem dois caminhos, a Bíblia fala sobre dois caminhos. E Jesus está dizendo exatamente isso, olha, existem dois caminhos nessa vida. Existe o caminho de Deus, que nós chamamos o caminho da salvação. Existe o caminho do mundo, que é o caminho da perdição, que nós chamamos o caminho da perdição. Ninguém é obrigado a andar no caminho de Deus. É uma escolha pessoal. Ninguém está dizendo que o caminho de Deus é fácil, muito pelo contrário. Deixo bem claro para você aqui, quero frisar isso. O caminho de Deus é o mais difícil. Porém, é o melhor. Por quê? Porque Deus está com você. Mas o que acontece? As pessoas, por causa desse ânimo dobre, né, desse pensamento em que elas são guiadas pelas emoções, esse ânimo guiado pelas emoções, essa inconstância, leva as pessoas para longe do caminho de Deus. Problemas, todos nós temos, meus queridos. Todos nós temos. Se você for basear os seus problemas pelas emoções, eu tenho certeza que ninguém estaria aqui hoje. Inclusive eu não estaria aqui hoje. Por quê? Porque temos problemas, temos dificuldades, temos contas a pagar, todos têm conta para pagar. Temos problemas de doença na família, temos problemas de relacionamento, temos decisões importantes para tomar. Todos têm isso. Se você pautar a sua vida pelas emoções, você será a pessoa mais infeliz da face da terra. Você irá se afastar cada dia mais de Deus. É isso que Tiago, ele está dizendo aqui. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. A impossibilidade de seguir os dois caminhos. É impossível você dizer, hoje eu estou na igreja,
amanhã eu não estou. Ontem eu não estava, hoje eu estou. Nós temos que decidir a quem nós queremos servir. Nós temos que decidir aonde nós queremos andar. Com quem nós queremos andar. É uma decisão pessoal. Temos que entender isso. Você não é obrigado. Esse homem de ânimo dobre, ele está dividido. Ele está com dúvida. Talvez nesta noite você esteja com dúvida. Será que realmente vale a pena servir a esse Deus que está sendo pregado nesta noite? Será que vale a pena? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Será que vale a pena largar tudo que este mundo oferece, tantos prazeres, tantas coisas boas? Será que vale a pena? Já parou para pensar nisso? Será que vale realmente a pena? O que eu posso dizer para você é que depende de uma única questão. Qual é a perspectiva que você tem da vida? Que a vida acaba aqui e agora? Ou que a vida é eterna? Qual a perspectiva que você tem da vida? São duas perspectivas, isto é, dois pensamentos. Para você parar, refletir. Se a vida acaba aqui, então a minha fé não serve para nada. Ela é vã. O próprio apóstolo Paulo, ele diz isso. Se não existe ressurreição, então a nossa fé não tem valor. Se não existe ressurreição, seguir a Cristo, conforme ele nos ensina, seguir esse caminho não tem valor. Não serve para nada. Se a vida acaba aqui agora. Mas, se a vida é uma perspectiva eterna, conforme nos ensina a palavra de Deus, então nós temos tudo a perder. Temos tudo a perder. Mas eu ainda quero que você reflita nisso. Se a vida acaba aqui, que prazer nós temos nessa vida que acaba aqui, apenas tendo esses prazeres momentâneos que o mundo nos oferece, em que as pessoas gastam a sua vida nas drogas, na prostituição, na ganância, prejudicando uns aos outros. Esses são os prazeres e as alegrias que este mundo promove. Um mundo sem Deus. Mas quando nós, ainda na perspectiva que o mundo acaba aqui, mas quando a fé cristã, ela entra na sua vida, mesmo que o mundo acabasse aqui, ainda assim, a fé cristã é melhor. Porque a fé cristã, ela promove a paz, ela promove o amor, ela promove a empatia entre o ser humano, a simpatia, a ajuda mútua, coisa que o mundo não oferece. Já parou para pensar nisso? Em todos os prazeres que o mundo e as suas emoções proporcionam, que são passageiros e que geralmente trazem tantos problemas para as nossas vidas, esses prazeres não trazem alegria. Pois eu não consigo entender uma alegria em que uma pessoa vai para uma festa e ela volta pior do que ela foi. Não era para voltar melhor, se fosse para ter alegria? Mas o caminho de Deus, ele é diferente. O caminho de Deus, ele não promete alegria aqui nessa terra. Ele não promete alegria aqui nessa terra. Ele promete nos ajudar a passar pelos problemas aqui nessa terra. E é claro, teremos momentos de felicidade, teremos momentos de alegria, mas quando vierem os momentos de lutas, de problemas, Deus está com a gente. Aí é que está a grande diferença entre seguir o caminho de Deus constante e não seguir o caminho de Deus conforme o homem vive inconstante. Seguir o caminho de Deus não quer dizer que você não terá problemas. Você terá problemas igual aquele que é inconstante, igual aquele que não segue. Então, qual a vantagem de seguir esse caminho? É que Deus estará com você em todos os seus problemas. É que Deus
ajudará você. Ele dará força para você terminar esse caminho até que você se encontre com Ele na vida eterna. Essa é a grande diferença. A palavra de Deus nos fala no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, ele diz assim: guardemos firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. O autor, ele está dizendo aqui que temos que guardar firme as promessas de Deus, pois essas promessas nos trazem esperança. Isso é um contraste entre a vida do homem inconstante com o homem constante. O homem inconstante, ele vai estar sempre sem esperança. O homem inconstante, ele vai estar sempre sem esperança. Por quê? Porque o homem inconstante, ele coloca a sua confiança nas coisas e nas pessoas. Eu sempre digo isso. Muitas pessoas têm esperança de que o presidente A ou B vai melhorar o Brasil. Grande ilusão. Vai continuar a mesma coisa. Muitos têm esperança que se a educação for melhor, se a saúde for melhor, se a segurança pública for melhor, o mundo vai melhorar. A nossa esperança sempre morre. Mas aqui ele está dizendo, olha, aquele que guarda esta confissão, desta palavra de esperança, sem vacilar, isto é, sem ser inconstante, sem tropeçar, sem fugir da raia na hora certa, esse pode ter certeza que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E a promessa é de quem? A promessa é minha? A promessa é dos homens? A promessa é da igreja? É claro que não. A promessa é de Deus. A promessa é dele. Que nós podemos ter esperança. Que ele vai nos ajudar a nós passarmos por esses problemas em todos os caminhos. A promessa não é, repito novamente, que nós não teremos problemas. Mas a promessa é que Deus vai nos ajudar a passar pelos problemas. A promessa é que Deus não vai tirar você do deserto, mas Ele vai atravessar você, atravessar com você o deserto, os seus problemas. Eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade, mas eu sei que Deus, Ele não deveria dar nada para mim, eu não sou merecedor, eu não mereço nada, como você não merece nada, nós não merecemos nada de Deus. Mas, apesar de não merecermos, Ele nos abençoa com a promessa de estar nesse caminho difícil que você está passando nessa noite. Por essa luta, por essa dificuldade, Ele promete estar. E você pode dizer, mas como eu vou saber disso? É tão simples. É apenas você ser sincero de coração. Dentro do seu coração, pedir para Ele crendo que Ele deseja abençoar você. Nesse caminho das provações, como eu digo, ou você amadurece nos problemas, nas dificuldades, ou você apodrece. Ou você cresce nessas dificuldades, ou você vai morrer nas suas dificuldades. Ninguém é obrigado a aceitar isso, mas é necessário pensar nas palavras de Deus. Eu quero que você baixe a sua cabeça agora, nesse momento, que você feche os seus olhos e você reflita agora, os teus caminhos. Como estão os teus caminhos? As suas dificuldades, as suas lutas, os seus problemas. Você não precisa dizer para mim, não, para mim não. Eu não preciso saber, mas você precisa dizer para Deus agora. Diga para Deus agora os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades. Chegue para Ele e diga para Ele agora. Pai, estou passando por essa luta. Talvez você nem acredite nisso que eu estou falando. Não há problema não. Fale com Ele. Você pode ter certeza que Ele irá se revelar ao seu coração.
Pois a Bíblia diz que ele dá uma paz que excede a todo entendimento, isto é, algo que não pode ser explicado. Você não pode explicar. Você não pode resolver o seu problema, mas Cristo Jesus pode resolver o seu problema. Ele pode explicar nessa noite o seu problema, a sua luta. Não importa qual ele seja. O que importa é se você deseja seguir o caminho, mas de forma constante, não inconstante, de forma constante. Eu desejo orar por você nesta noite. Talvez você tenha um problema, uma dificuldade, você não precisa dizer para mim, você precisa dizer para Deus, porque quem vai resolver o teu problema é Ele. Quem vai estar com você na hora da luta, da dificuldade, é Ele. Mas Ele deseja que você deixe de ser inconstante, isto é, um dia está com Deus, outro dia está sem Deus. Largue isso e coloque a sua vida e os seus problemas no caminho de Deus. Se você deseja colocar o seu problema, a sua luta, a sua vida nesta noite, reconhecendo que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, que Cristo Jesus é o único que pode responder aos seus problemas, eu quero que você faça um sinal levantando a sua mão, colocando o seu problema diante de Deus, e eu quero orar pelo seu problema. Deus lhe abençoe, pode abaixar a sua mão. Quem mais? Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Mais alguém quer colocar seu problema agora? Deus lhe abençoe, amém? Deus lhe abençoe. Quem mais? Deus lhe abençoe. Coloca diante de Deus, não é diante de mim, coloca diante de Deus agora o seu problema. E deixa Deus trabalhar na sua vida nessa noite. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Nesse momento nós vamos orar. Enquanto o Guilherme vai tocando ali suavemente no piano, fica de pé. Eu quero convidar você que levantou a sua mão para vir aqui na frente num ato de fé. Eu quero dar um abraço em você. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente, você que colocou o seu pedido agora. Vem aqui na frente diante de Deus. Não tenha vergonha de Deus agora. Coloca aqui sua luta, o seu problema. Vem aqui, coloca diante de Deus. Venha, saia do seu lugar agora e coloca diante de Deus aqui. Vem aqui no seu altar. Venha aqui no seu altar agora, diante de Deus. Vem aqui no seu altar. Coloca diante de Deus agora. Quero pedir que outros irmãos venham aqui, abracem esses irmãos. Sai do seu lugar, abraça um irmão que está aqui agora, aqui na frente. Eu quero orar por você que veio aqui. Abraça uma pessoa que está aqui agora. Ore com ela nesse momento. Pergunte para ela no ouvido qual é o problema dela agora. Vamos orar. E você pode vir aqui, se colocar diante de Deus. Pode ficar aqui nesse momento. Chega aqui, fique aqui. Isso, ora pela pessoa que está aqui do seu lado agora. Venha. Vamos estar orando agora. Ore por essas vidas. Ore pela sua vida. Coloque essas vidas agora no altar de Deus. Você precisa saber o nome, mas lembre desta vida, porque o caminho é Cristo Jesus. Não podemos ser inconstantes. Lembrando que é Cristo Jesus que salva. Então coloca essa vida agora no altar de Deus nesse momento. Coloca no altar de Deus agora. Ora, confie que Deus tem uma palavra de bênção para essa vida, para a sua vida nesta noite. É o caminho que Ele deseja que você siga agora. Mas sem inconstância, sem dúvida, sem ser levado pelas emoções, mas sendo levado por Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, nós colocamos, Senhor, nessa noite, todos que estão participando desse culto, os que estão aqui no santuário, aqueles que estão em casa, pois Tu sabes as nossas necessidades, sabe que muitas vezes por vários problemas nós nos afastamos de Ti, ó Pai. Não da igreja, mas de Ti, nos afastamos da Tua presença, e muitos estão hoje inconstantes, afastados, desistindo de tudo, de todos, mas Tu és tão maravilhoso, que Tu nos chama para a reconciliação, para estarmos diante de Ti, Senhor. Por isso nós damos glórias ao Teu nome, ó Pai. Porque, apesar de muitas vezes nós blasfemarmos o Teu nome, muitas vezes nós abandonarmos a Ti, ainda assim Tu nos ama. Apesar de nós não termos direito de pedir nada, ainda assim Tu nos ama, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, porque na hora mais difícil Tu estás conosco, Senhor. E eu coloco essas vidas que vieram aqui na frente, pois Tu sabes
por que elas vieram aqui na frente. Tu sabes a dor do coração, a luta. Restaura agora no nome de Cristo Jesus, pois o sangue de Cristo Jesus não foi derramado na cruz em vão não, Senhor. Foi para salvar, para curar, para libertar, Senhor. E nós cremos nessa noite da tua cura, nós cremos nessa noite do teu perdão, Senhor, porque não vem de mim, não vem de nós, mas vem de ti, através do teu Espírito Santo, Senhor. Então trabalha nessa noite no meio de nós, Senhor. Faça aquela obra que eu não posso fazer, pois sou pecador, sou falho e preciso da tua graça. Então, Senhor, encha-me da tua graça, como encho da tua graça a todos que estão aqui nessa noite. Por isso, Senhor, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado agora. Abençoa ela no nome de Cristo Jesus nesse momento.